Olá pessoal, graça e paz, tudo tranquilo? Se por acaso essa é a sua primeira vez em nosso canal, já vou te pedindo para você se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos, principalmente se o conteúdo deste vídeo te agradar e acrescentar alguma coisa à sua vida. Hoje nós vamos para o segundo vídeo que trata da vida devocional. Nós vamos dar hoje o passo a passo de um modelo, de um exemplo de devocional que você pode praticar na sua vida com Deus. Olá pessoal, tudo tranquilo? Pastor Clóvis aqui. Nós vamos tratar hoje sobre um passo a passo para uma devocional caprichada para você experimentar no seu dia a dia. Vou apresentar a vocês 9 passos para que você possa praticar uma devocional caprichada. Em primeiro lugar, separe 10 minutinhos do seu dia. Eu digo 10 minutos que é para não abusar, não é? Mas se você dispõe de mais tempo, separe 15, 20 minutos, meia hora. Mas é importante que todos os dias você faça um esforço para ter o seu momento com Deus, praticando a sua devocional. Talvez você se pergunte qual o melhor horário para fazer isso. Acorde 15 a 20 minutos antes do horário que você costuma acordar todos os dias. Se você vai trabalhar, se você vai estudar, se você vai lidar com a sua vida diária, nas suas atividades domésticas, não importa o que você vai fazer. Se você tem um horário regular para acordar pela manhã, acorde 20 minutos antes. Depois que você cuidar de si mesmo, indo ao banheiro, tomando seu banho, cuidando de si, separe esses minutos que você desejar para ter um tempo entre você e Deus. Esse é o primeiro passo que eu sugiro a você. O segundo passo é que você separe um local o mais confortável possível. E você se sente, seja sentado, não é apropriado que seja deitado e nem em pé. É importante que seja confortável, mas em que você esteja desperto, em um local silencioso de preferência e, principalmente, longe do seu aparelho celular. O terceiro passo é que você separe um trecho das Escrituras para estudar, não apenas para ler, mas para refletir sobre as Escrituras. Não é um versículo e não precisa ser um capítulo inteiro. Mas a minha sugestão é que seja um trecho que tenha uma ideia completa. A língua portuguesa chama isso de perícope, que é um recorte de um texto grande, mas que possua uma ideia completa em seu bojo. E esse texto vai ser o texto que você vai ler e meditar nele durante toda a semana. Não se importe em ficar uma semana inteira em um texto. O importante é que você leia, releia, medite, reflita e estude esse texto. Você vai fazer isso ao longo da sua semana. Você não vai fazer uma simples leitura da palavra, mas vai estudá-la e compreendê-la. O quarto passo, você começa na prática, na segunda-feira. Depois de orar, agradecendo a Deus por esse despertamento que você recebeu dele para fazer uma devocional, ao ler o texto, você deve perguntar a si mesmo qual a mensagem que esse texto pode trazer para você. Qual o assunto do texto, aquele assunto que te chama mais atenção no texto. E anote esse assunto. É sobre ele que você vai pensar ao longo do dia. Na segunda-feira, você vai aplicar seu pensamento ao longo do dia. Aos poucos, você vai lembrar daquele texto, lembrar daquele assunto e vai refletir sobre ele em todas as oportunidades que você tiver. Lembre do texto, pense sobre ele e reflita
se há alguma coisa no texto que você precise obedecer, ou se há alguma coisa em seu comportamento ou em seu modo de vida que precise se adequar ao que o texto ensina. Reflita, isso é meditar sobre o texto. O quinto passo acontece na terça-feira. Nesse dia você vai começar orando por pessoas que você conheça e que porventura você acredite que esteja precisando da ajuda de Deus, precisando da sua intervenção em oração a favor dessas pessoas. Em segundo lugar, na terça-feira, cante um louvor a Deus. Eu tenho certeza que você conhece muitos cânticos, muitos hinos. Então cante um louvor, só você e Deus, mesmo que seja baixinho, para não acordar ninguém ou para que ninguém o mais ouça. Você entenda que você está cantando para o Senhor. Cante um louvor de adoração e ofereça esse cântico a Deus. Afinal, nós estamos falando de um momento devocional, um momento em que você pratica a sua devoção a Deus. E depois do louvor, releia o texto da segunda-feira. Lembre-se, esse texto estará sendo estudado por você ao longo da semana. Então, releia esse texto, veja se há nele palavras cujo significado não esteja claro para você e busque em um dicionário, em uma pesquisa, qual o significado exato de cada palavra no texto que você leu. Não precisa fazer isso no momento da sua devoção. Você pode fazer isso ao longo do dia. O sexto passo acontece na quarta-feira. Depois de orar por cada um de seus familiares, releia o texto em voz alta e substitua ao longo da leitura as palavras do texto pelo significado que você encontrou na sua pesquisa na terça-feira. Isso com certeza trará um entendimento melhor, mais claro, a respeito do assunto que o texto trata. Na quinta-feira, é o sétimo passo, a sua oração deverá ser voltada para a sua igreja e para o seu país em todos os sentidos que você puder lembrar no momento da oração. Releia o texto agora perguntando: se você tivesse que dar um conselho para você mesmo a respeito do assunto do texto, que conselho seria? Formule um conselho que você poderia dar para você mesmo usando o assunto do texto. Faça uma reflexão a respeito disso. Veja se é um conselho que realmente seja relevante e que vá surtir algum efeito na sua caminhada com Deus. Na sexta-feira, dê o oitavo passo. Releia o mesmo texto, ore por uma pessoa especial e compartilhe esse texto com esta pessoa. Faça isso ao longo do dia. Se não for pessoalmente, se não puder pessoalmente, que seja por um contato telefônico. Aconselhe, compartilhe com essa pessoa que você está lendo esse texto, que você está estudando esse texto e sugira que essa pessoa, por quem você está orando, que ela também leia esse texto e emita para você a sua opinião a respeito dele. Esta é uma excelente oportunidade para estabelecer uma conexão, para compartilhar o conhecimento da palavra. No sábado, o seu nono e último passo, ore por seu relacionamento com Deus, por seu pastor ou líder espiritual e diga a ele que você está orando por ele e pelo seu ministério. Diga para ele também o texto que você leu ao longo da semana, compartilhe as suas impressões a respeito do texto e peça a opinião dele sobre o que ele acha do texto e do assunto que o texto trata. É isso aí. Essa é a sua devocional para uma semana, começando na segunda-feira. Se por acaso você faz uma devocional diferente dessa, comente aqui no canal e compartilhe com a gente também as suas ideias. Um grande abraço, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. E até o próximo vídeo.